Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Querido irmão, querida irmã, mais uma vez nós nos encontramos para meditarmos a palavra de Deus. Estamos já celebrando o 19º domingo do tempo comum. O Evangelho relata para nós um episódio que aconteceu no Mar da Galileia. Trata-se de uma tempestade. Depois da multiplicação dos pães, dos peixes, como nos lembramos, o Senhor manda que os apóstolos embarquem e se dirijam para a outra margem do lago, enquanto ele ficava ali se despedindo da multidão. Depois ele vai rezar, se retira, mas levanta-se um vento forte e ameaça a barca onde estão os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor. Terminada a oração, ele então, que vê tudo de onde ele estava, se dispõe a ir e ajudar os apóstolos. Ali pela madrugada, aproxima-se da barca andando sobre as ondas e os discípulos ficam com medo, pensando que fosse um fantasma. Todos então começam a gritar. Então nós temos duas situações, não é? Primeiro, o medo de afundar, então um medo físico, palpável, e depois o medo também quando eles veem Jesus andando sobre as águas, pensando se tratar de alguma coisa espiritual. Então Jesus aproxima-se um pouco mais e diz: "Tende confiança, sou eu, não temais." Eram palavras com certeza de consolo num momento como aquele. E nós também ouvimos muitas vezes sob formas tão diferentes na intimidade do nosso coração, quando nos víamos rodeados de acontecimentos dolorosos na nossa vida, quando nos acontecem coisas difíceis. Se a nossa vida se passar no cumprimento fiel de Deus, com certeza o Senhor não nos abandonará, continuará dizendo: "Sou eu, não temais." Diz o Senhor que nós precisamos ter confiança, confiar nele. Isso é tudo. Deus nunca abandona um amigo dele. Nós somos amigos de Jesus. Certamente esses momentos de tempestade, esses momentos de medo, tanto medo de coisas físicas como também de coisas espirituais, nos assolam, nos amedrontam. Parece que nós estamos sozinhos, abandonados, mas a palavra de Jesus é a mesma: "Não temais, sou eu." Quando os apóstolos ouviram Jesus, ficaram assim, cheios de paz. Então Pedro dirige-se a Jesus e faz um pedido audacioso e corajoso também: "Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás, sobre as águas." E o mestre então, que se encontra ainda a uns metros da barca, responde: "Vem." Pedro teve muita fé, com certeza. Trocou a segurança, até uma segurança relativa, estava balançando muito a barca, mas ainda era uma barca. E sai da barca e desce, caminha sobre as águas para ir ter com Jesus. Foram momentos impressionantes de firmeza e de amor por parte do nosso primeiro Papa. Mas Pedro deixou de olhar para Jesus e, ao ver que o vento continuava a soprar com violência, aí encheu-se de medo. Esqueceu que a força que o sustentava sobre as águas não dependia das circunstâncias, mas da vontade de Jesus, que domina o céu, a terra, a vida, a morte, a natureza, os ventos, o mar. Começou a afundar.
não por causa das ondas, mas por falta de confiança naquele que tudo pode. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, quando ele grita, significa que ele confia, significa que ele recobrou a fé. Então Jesus estende a mão, segura e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por vezes nós também deixamos de olhar para Jesus, de fixar o olhar nele e fixamos os nossos olhares em outras coisas. Colocamos os olhares nas coisas perigosas, por isso perdemos o pé, perdemos o chão. Cristo é o nosso sustento. Quando alguém começa a não enxergar os valores da fé, a vocação recebida de Deus, seu dom, então essa pessoa deve começar a examinar: estou sendo leal a Jesus? Estou realmente enxergando o Senhor? Para voltar à superfície, para não afundar, Pedro teve a coragem e a audácia de novo de gritar por Jesus. Nós também temos sempre a chance de gritar pelo Senhor, de gritar por Ele para que Ele nunca nos abandone. Senhor, socorre-me. Essa deve ser também a oração daquele fiel que acredita em Deus. Quantos de nós já tivemos experiências na nossa vida em que precisamos olhar para o céu e pedir: Senhor, socorre-me. Que enorme segurança nos dá o Senhor. Que alegria, meus irmãos e irmãs, podermos neste domingo rezar, pedir a Deus, agradecer a Deus, saber que não estamos sós, sabermos que temos alguém por nós e não é uma pessoa qualquer, é o próprio Jesus. Terminamos a nossa oração, nosso momento, invocando como intercessora a Santíssima Virgem Maria. Ela nos ajuda a clamar confiantemente com as preces litúrgicas que nós rezamos. Renova, Senhor, as maravilhas do Teu amor. Faz que vivamos firmemente ancorados em Ti. Graça e paz da parte de Deus para você, para sua casa, para sua família, para este domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, para esta semana que começa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.